Olá, meus amigos do intestino, sejam todos muito bem-vindos. Espero que vocês estejam todos bem, porque nós estamos maravilhosas aqui no nosso estúdio. Para vocês que já conhecem o podcast, sobre o que se trata, a gente vai começar a falar agora sobre... Eu vou abrir uma linha nova de podcast, essa nova temporada, que eu já fiz 2 temporadas, que a cada 6 meses a gente tem renovação de contrato. Então, aqui na terceira temporada, a gente vai falar sobre, mais especificamente, as doenças da microbiota, tá? Para quem está chegando agora e quer entender sobre o que se trata, há papo digestivo. A gente não vai falar especificamente das doenças clássicas, tradicionais, que já todo mundo acostumado a escutar, né? A gente vai criar um pouco de polêmica aqui, trazendo coisas novas. Talvez sobre celíaca a gente fale um pouco sobre o trigo, algumas coisas mais polêmicas e que vem vindo nova nessas áreas, mas a gente vai falar especificamente das doenças da microbiota. Porque o que a gente sente? Eu sinto como paciente, o médico, e vocês como paciente, né, Luciana, que eu vou apresentar aqui a nossa convidada, muita falta de informação. Tem um buraco ainda aí, né, rondando na medicina. Sim. Porque o projeto Microbioma Humano, ele terminou em 2016. Então, para 2024, Lu, é muito pouco tempo. Né? A gente não teve isso na faculdade, quem está lá não está tendo. Então, não é questão que o teu gastro não viu, o teu gastro atendeu mais, é que a gente não teve isso na faculdade. A questão é que, a partir de agora, nós, gastros, temos que nos atualizar de algumas situações. Né, quem se dispuser a se atualizar sobre isso, é sobre esses temas que a gente vai falar aqui. Doenças da microbiota, que são doenças invisíveis, eu costumo falar, que você tá com a tua barriga inchada, mas já fez endoscopia, colou no ultrassom, ressonância, tomografia, enterorressonância e deu tudo normal. Não é coisa da sua cabeça, você não tá ficando louca. Realmente, são doenças que existem, esses distúrbios da microbiota, e realmente hoje nós já temos, acredito que vão acrescentar muito tratamento a isso, mas hoje a gente já tem como te ajudar. E eu chamei a Luciana, que é uma paciente minha, e ela também tem já bastante informação, já estudou sobre isso, e ela se dispôs, eu agradeço muito, Lu, de você vir aqui, realmente, né, doar o seu tempo para a gente trazer uma informação sobre, realmente, como eu falei, esse buraco que a gente tem na medicina, uma falta de entendimento sobre o que é esse desequilíbrio da barriga inchada, dessas bactérias, que é SIBO, que vocês já vão acostumar a escutar, que é o supercrescimento de bactérias no nível do intestino delgado, e por que isso é ruim. Por que a tua barriga inchada não vai embora? Por que você tem outros sintomas no corpo que você acha que não tem nada a ver com o intestino? Mas tem sim. Fica aqui nesse podcast que você vai entender tudinho. Gente, então, Lu, vamos começar a conversar. Eu gostaria que você passasse, assim, como que começou? Como que você sentiu um pouquinho o teu histórico, você resumir, e depois a gente vai pegando cada tópico e explicando para ver qual que é a ligação com o SIBO, para você explicar a tua história e as pessoas entenderem. Porque cada podcast, gente, eu vou relacionar uma causa da SIBO. Nossa, mas barriga inchada não tem uma causa só? Não, tem várias. Tem várias. Essa que é a questão. Então, endometriose, né, que aqui é o caso da Lu, faz SIBO. A questão de cirurgia bariátrica faz SIBO, que é essa barriga inchada. Cirurgias, outras doenças do teu corpo, diabetes, overtraining, várias coisas que podem levar a SIBO. E a gente tem que descobrir o porquê. Então, hoje eu trouxe a paciente endometriose e SIBO, tá bom? Pra gente discutir, né, Lu? É verdade. Esse caso aqui, a gente debater e trazer informações pra você. Então, começa, dona Lu, que a Lu tem bastante informação. Tenho sim. Bem, há muito tempo atrás, né, eu tive endometriose, há um tratamento, né? Mas meu intestino sempre foi preso e piorou com a endometriose. O teu intestino era preso desde a adolescência? Você lembra que desde que você conhece por gente? Desde que eu me conheço por gente, meu intestino sempre foi preso. Muito preso mesmo. Você oscilava preso com diarreia ou não? Você sempre teve preso? Não, sempre preso mesmo. Sempre à base de medicamento, de remédio, de relaxante, sempre assim. E daí com a endometriose piorou mais ainda. Mas depois que foi tratável, a endometriose deu uma melhorada, mas sempre à base de medicamento. E a endometriose você continua tratando hoje? Hoje eu não trato mais. Não tratei mais. Eu parei com o tratamento porque eu não tive mais aquelas crises horrorosas que a gente tem quando tem endometriose. Mas porque a gente tem uma... E Lu, o que se sentiu de diferente, que mudou, que você falou, opa, aqui alguma coisa, com a constipação já estou acostumada, né? Endometriose você tratou um período e depois ela acalmou. O que sentiu de diferente no teu quadro, que você pensou, puxa, eu tenho que começar a investigar isso daqui? Começou em março, na verdade em fevereiro do ano passado, que eu tive uma crise muito grande de cólica, de dores, né, de distensão abdominal, mas eu achava que era normal. Inchaço. A minha barriga inchava muito. Qual que era a característica desse inchaço, assim, para a pessoa poder entender? Era mais de dia, era mais de noite, você acordava já com gases? No começo era do almoço pro final da tarde, mas depois, com o passar do tempo, eu acordava de manhã, eu estava bem. Aí eu tomava café, a barriga já
Já começava estendia. a estender. Quando chegava no final da noite, já estava enorme. Muito grande. E você relacionou com a alimentação, então? Com a alimentação. Tipo, se você não comesse, ficasse por um período de jejum, você não tinha problema? Não. Aí eu procurei um gastro na época, porque eu comia e passava mal. E daí foi onde que ele falou, é porque é alimentação, é carbo, é isso, é carbo, às vezes é intolerância, mas nunca pedi exames. Então, nesse período, você continuou com a constipação? Continuei passando mal. Só que daí você tinha essa questão dos gases que te incomodavam. E foram piorando. Com esses gases, Lu, você tinha ou arroto, ou muitos gases, dificuldade de eliminar, ou perda de gases. Você tinha alguma coisa relacionada com esse excesso de gases também? No começo, eu tomava muito simeticone para eliminar os gases. Você tinha dificuldade? Muita dificuldade. E daí, mas como a gente toma muito, passou a não fazer mais efeito, né? E daí a constipação piorou. Então eu já não fazia mais efeito e não saía. Nem por arroto, nem por... Não consegui eliminar Não também. consegui eliminar. E é onde ficava fazendo... E daí que fica a dor, né? Fazendo a fermentação. Aí vinha as cólicas, dores, né? E foram piorando. Aí quando eu fui no gastro, que ele me passou os lactobacilos, que é sem pedir exame, sem nada, a gente toma, né? Eu já cheguei lá com a barriga estendida na época. Não, vamos tomar isso aqui. Tomei. Aí piorou. Piorou. Aí piorou bastante. Daí a distensão do meu abdômen, ela dilatou muito, assim. Chegava no final do dia, parecia que eu tava grávida de uns 8 meses. Você não sabe quanto de foto que eu recebo. Às vezes eu falo, doutora, dá uma olhada na minha barriga. Eu falo, gente, aumenta lá da região inguinal, assim, uma barriga enorme. De não poder usar uma calça, de não poder sair de casa, de não poder comer, de não poder viver mesmo, assim, sabe? Daí começou além das cólicas, distensão abdominal, daí veio a queda de cabelo constante. Perca de sobrancelha. Perder a sobrancelha. De chegar a perder a sobrancelha. Aí o que mais me assustou foi quando meus lapsos de memória começaram a piorar, assim. Ainda mais você que trabalha, né, com a questão de memória e tudo, assim, acho que é uma das coisas muita que a gente atenção. sente, né? Se sentiu o quê? Falta de palavras ou falta de foco? De você chegar, o que você você ia fazer alguma, né, no trabalho, você vai falar alguma coisa, não lembra mais. Eu cheguei no mercado e deixar o carro ligado com a chave na ignição e eu não sabia onde estava a chave. E antes a tua memória era boa? Porque a gente eu sempre pergunto, né? E a sua memória como é que é? Aí sempre foi ruim. Não, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, doutora. Eu sempre pratiquei atividade física, eu sempre fiz muito exercício físico, eu sempre treinei. E quando eu me vi não poder treinar mais, que eu cheguei um dia na academia e eu não conseguia levantar do banco. Você não treinava por falta de energia ou pela distensão? Ou pelos dois? Pelos dois. A minha barriga já estava grande, né? Eu não conseguia treinar porque eu não tinha energia. Você treinava mais no final do dia? Eu treinava à noite. À noite, Isso. E daí o que aconteceu? Eu comecei a ganhar gordura ao invés de massa muscular. Então eu treinava e eu não tinha resultado mais. Eu não tinha mais resultado. E eu sempre fui uma pessoa muito dedicada. Eu sempre treinei todos os dias. E eu não conseguia mais treinar. Foi onde eu falei, não, alguma coisa tá de errado comigo. E daí foi piorando. E o sono, como é que era? O sono era... Eu sempre dormi bem. Mas, assim, era aquele sono meio picado, assim, também. O sono não foi mais naquela coisa de deitar, dormir e acordar. Eu sempre acordava já cansada. Então, eu acordava muito cansada. Muito cansada. Parecia que eu tinha trabalhado a noite inteira. Então, eu não tinha disposição mais. Chegou uma hora que eu não tinha mais disposição para trabalhar. Eu ia trabalhar, mas só pela misericórdia. Por obrigação, né? A gente sabe que tem que ir, a responsabilidade. Tinha que ir, a minha responsabilidade era grande. Mas, assim, os sintomas, né, da SIBO, gente, é devastador, assim, vai piorando, então é bem complicado, assim, eu acho que muita gente deve passar por isso e não sabe. Candidíase você teve? Na verdade, foi o ano passado também, junto, que eu acho que eu já estava com a SIBO, eu tive relapso, assim, constante de várias vezes de ir no ginecologista também, e ela achar estranho porque que eu tava tendo tanta candidíase ao decorrer do tempo, assim. Também entrei com um monte de medicamento, antibiótico, pomada, e, tipo, foi um ano, assim, bem difícil. Né? E indo em médico. Isso vai abalando, né, Lu? Tanto a questão nutricional, que deixa cansada, o emocional, o físico, que muda muito, a autoestima, né? E principalmente mulheres ativas como você, que é mente funcionando, né? Você tá super competitiva no teu mercado de trabalho. Né? A Lu é líder lá no trabalho dela. E daí essa questão de treino,
né? A gente treina para ter resultados. Sim, eu trabalhava o dia inteiro e ainda ia treinar à noite. Então, eu sempre fui muito ativa. E chegou um tempo que não tinha mais essa disposição. Não conseguia mais desenvolver isso. Bom, gente, então eu vou fazer aqui, porque é para vocês começarem a entender como é que esses sintomas gerais e inespecíficos, né? Que a pessoa pensa, Sim. puxa, meu cabelo caiu, eu vou no Sim. dermato. Puxa, eu tô com candidíase. E não é que você tem que linkar todos esses sintomas sempre com o intestino. Não é. Às vezes a pessoa pode ter queda de cabelo por outras Sim. coisas, né? Pode ter uma candidíase por uma outra razão. Vai ser sempre intestinal? Não. É que o que você tem que prestar atenção é que quando você começa com sintomas, que apesar do tratamento correto, Sim. né? Se eu tô tratando o cabelo por isso, ou se eu tô tratando a candidíase, não vai embora. Não vai embora, ou é muito repetitivo, né? E daí você tem que começar a perceber, será que é essa realmente a causa ou não? Então, sempre a gente tem que trabalhar com as prováveis causas diagnósticas. Sim. Então, se eu fiz um diagnóstico e tratei e não melhorou, repetiu, tratei e não melhorou, opa, pode ter uma outra causa aqui. E é o que a gente sempre discute, né, Lu? Que é uma área nova na medicina. Sim. Então, realmente, os médicos que se propuseram a estudar essa área têm como te atender nisso. Eu tinha formação gastro tradicional, né? Então, na minha faculdade eu não aprendi isso, né? Fiz cirurgia, endoscopia, colono, fiz outras coisas. A gente nunca escutava falar de doença da microbiota como a gente Sim. escuta hoje. E a medicina vai evoluir muito rápido a partir daqui. A partir de cada vez que a gente estuda microbiota, cada vez mais coisa sai, mais trabalho, mais Sim. conhecimento. E são conhecimentos que vieram para ficar. Não é uma coisa, estão fazendo um teste aí. Não é. Não. Né? Então, são coisas que realmente estão cada vez sendo mais sedimentadas na medicina, cada vez tendo resultado melhor com os Sim. tratamentos. Vai vir muita coisa nova. A gente não sabe, eu acredito que a gente não sabe nem 1/10 do que vai vir por aí. Né? Porque isso vai rodar muito rápido. Inteligência artificial, eu sempre falo, é uma coisa que hoje já me impressiona. Né? Tem estudos internacionais da microbiota, como eles usam inteligência para fazer a análise computacional da microbiota, que isso a gente sozinho, por cálculo, nunca faria. Então, isso vai permitir técnicas, né, de cultura das bactérias e tudo isso, vai permitir muita coisa pra gente. Isso é muito Sim. legal. Pra vocês terem noção, tem algumas quimioterapias que são otimizadas ou prejudicadas pelo tipo de bactéria que você tem no intestino. Né, algumas bactérias da boca sendo relacionadas com câncer do intestino. Então, esse é um mundo, gente, que a gente pode estudar até eu de aposentada. Não vai acabar nunca. Não. Esse tema só vai evoluir. E é lindo o tema, né? É lindo porque é uma coisa apaixonada e ele explica muita coisa que hoje a gente, até pouco tempo atrás, a gente como gastro não conseguia finalizar, né? Então, eu fiz todos os exames. Tudo normal, endoscopia, colono, ultrassom, tomografia, eu tô com a minha barriga inchada, eu tô com sintoma, eu tô que nem a lua ali. Sim. E não resolve. Então a gente pensa, puxa, tá faltando alguma coisa. Tem né, alguma Lu? coisa de errado. Tem alguma coisa de tem errado. alguma coisa Sim. errada. Porque não é da cabeça, Não não é, né? O dia que eu subi uma escada de 12 degraus e eu cheguei lá no final e eu não conseguia falar, eu não conseguia respirar de tanta canseira, né? Além da barriga tá enorme, eu falei, não, eu tenho alguma coisa errada. Eu até pensei, tem uma doença pior, assim, sabe? Sim. Porque foi, tipo assim, os sintomas foram só se agravando porque a gente vai em médico, às vezes, que não consegue o diagnóstico, não dá o diagnóstico. É isso que eu sempre pra falo, gente. né? A gente tem respeito e ética com todos os nossos colegas e não é uma questão sempre de você não saber, né? Eu aprendi na faculdade, mas eu tô aqui negligente, eu não tô prestando atenção no que o paciente me falando. A gente não teve. Não teve mesmo. Então, não é uma especialidade atendimento em microbiota, é uma coisa que a gente tem que correr e estudar um pouquinho para ver que tem essa questão de quando dá tudo normal nos exames, a gente partir para outra linha de investigação, a parte funcional, a parte da microbiota. Então, para vocês começarem a entender, né, que sempre todo mundo pergunta, Ilona, super crescimento de bactérias no intestino delgado. Eu já li um monte de intestino e vi que é super legal ter bactéria, não fica uma confusão meio? Fica. Eu tenho um monte de bactéria, por que tá ruim? Eu achei que tá legal, que eu tô juntando umas bactérias aqui na minha barriga, ainda no meu intestino. Porque, gente, existem 2 tipos de intestino. Intestino delgado e intestino grosso. Lá no intestino grosso, que é o final, que é essa moldura que tem aqui no nosso intestino, na nossa barriga, é muito bom ter bactéria. Né? Isso, quem já leu e leu foi sobre isso. Ali é um marcador, é um avaliador que a gente tem da saúde intestinal, a quantidade de bactérias, quanto mais tipo, melhor. E daí isso, o que elas fazem? Elas fermentam o que você não quis da digestão, o que a gente não consegue digerir porque a gente não tem material enzimático, não tem certas fibras da nossa dieta que a gente não digere.
vai parar lá no intestino grosso. E daí essas bactérias gostam, tá lá no intestino grosso. Lá fermentar pode acontecer, o intestino grosso aguenta uma quantidade também um pouco maior de gases e elas não fazem uma fermentação tão grande quanto elas fazem ali no intestino delgado. Mas ali, tudo certo, tudo normal. Só que quando a gente fala de intestino delgado, e isso é importante, né, Lu, especificar, porque às vezes as pessoas não entendem, ainda usa probiótico. Então, tá ali no intestino delgado, ali não tá passando fezes, ali a gente não tem uma questão de não é legal ter muita bactéria, porque ele passa comida, o que saiu do estômago, pastoso, semipastoso e líquido, vai caminhar nesses 6 a 9 metros de intestino delgado, que é para ter bem pouca bactéria, e esse intestino delgado vai fazer absorção desses alimentos. Quando por algum motivo, e que tem vários, por isso vários podcasts, por explicar a você porque vários motivos podem levar a esse desequilíbrio, essas bactérias que estão no intestino grosso começam a ficar ali no teu intestino delgado. E daí, dá briga, gente, da competição. A tua comida chega para você absorver, nem dá tempo. Não. Imagina esse bando de bactérias esfomeadas. Elas começam a fermentar essa tua comida, fazem a digestão bacteriana, que geram os gases. Porque quando elas fermentam, elas geram os gases. Nossas células humanas não produzem gases. É só as bactérias da fermentação. Então, primeira dúvida, será que tem desbiose? Tem, você tem desbiose. Porque quem tem sintoma tem desbiose. Tem um desequilíbrio de bactéria, né? E daí essas bactérias, elas vão causar duas coisas em você, que é tudo isso que a Lu sente, tudo isso que os pacientes trazem pra mim, e que às vezes a gente não consegue associar num primeiro momento, né? Fica difícil. Sim. Depois que a gente explica, entende, parece, nossa, gente, por que eu não vi isso antes, não entendi? Sim, e as pessoas não entendem o que o intestino tem a ver com a memória. Isso. Tem muito a ver com a memória. Né? Por que tem com ansiedade? Por que tem a ver com o meu sono? Eu sempre fiz dieta, sempre. De um tempo pra cá eu comecei a ter compulsão alimentar. Eu comia tudo. Mesmo sem fome. Eu comia tudo. Então, por causa dessas bactérias. Porque olha só, se a bactéria tá ali comendo a tua comida, você teoricamente vai ficar num certo grau de desnutrição. A médio e longo prazo, o SIBO faz um monte de problema. Faz osteoporose, inclusive. Eu tenho pacientes jovens que tiveram fratura pela falta de nutriente para jogar no osso. Sim. Né? Então, falta ali nutriente para você, em primeiro lugar, que deve justificar todos esses sintomas. Né? Em segundo lugar, na fermentação, elas geram os gases, que é outro problema. Porque ali no intestino delgado, não é para ter gás. É só para ter comidinha passando, que vai ser absorvida, não fermentada. Né? E daí você não quis, ela vai lá no intestino grosso, que é o lugar certo de fermentação. Então, esses gases é que geram tudo isso dali. Então, você começa a comer, e é isso que você falou, é bem legal, porque você acorda bem. Nossa, acorda super bem. Até esquece, né? Nossa, tô super bem. Tomei água. Água. Olha, tem mais gente que fala isso. É verdade, quando você gente, tem. É verdade, até a água. Você tem uma alteração motora, inclusive, né, na SIBO, pela inflamação do teu intestino, que é essa desbiose, então ele também não contrai tão certinho. Então você toma uma água que distende, parece que o estômago fica parado, intestino, e você começa a ter sintomas. Isso é uma coisa, nossa, doutora, toma água, já não dá mais pra tomar água. Eu né? cheguei a um ponto de não poder tomar água. Isso, e daí tentando explicar aqui os sintomas para vocês entenderem, então como é que afetou ali a memória da Lu, né, que tinha uma memória tão boa, ali trabalhava lembrando de dados e tudo, o braço direito e esquerdo do lugar onde ela trabalha, e daí o que acontece? Se você está desnutrida, a gente precisa de comida, a gente precisa de substâncias para formar os nossos neurotransmissores. Então, se você não monta neurotransmissor, você tem a tua área cognitiva, tua parte de memória, de aprendizado debilitada, porque você não montou, né? A questão da inflamação que acontece ali, você imagina esse bando de bactérias no intestino delgado que não é para ter, elas estão fazendo uma inflamação ali na parede do teu intestino. Essa inflamação no intestino não fica só ali no intestino. Você tem um corpo que está inflamado, né? Então a gente tem que desinflamar o intestino para você desinflamar. Então isso também, porque existe um eixo, né? E foi muito importante você falar isso, como é que eu associo o intestino com a mente. E existe o estudo do eixo cérebro-intestino, que hoje é bem mais comum também do que antigamente, né? E a síndrome do intestino irritável entra aí. Então, que são dois órgãos bem ligados. Então, se a gente inflama o intestino, ele se comunica com o cérebro, ele consegue, através dessas comunicações físicas e através de substâncias que as bactérias inflamadas produzem no seu intestino e caem na corrente sanguínea, chegar no teu cérebro. Então, falta de neurotransmissor, substâncias inflamatórias chegando ali no teu cérebro também. Tudo isso leva a essas questões que ela sente. Não tem nutriente, vai sentir o quê, Lu? Cansada. Cansaço. Como é que você vai treinar assim? Não tá chegando pra você. É como eu sempre falo, um cano liso. Comida entra e parece que não entrou. E se não entra, o teu corpo sinaliza o quê? Lu, eu tô com fome, cadê minha comida? Não tá chegando comida, a bactéria tá roubando. Então, compulsão aparece muito, fome fora de hora. Come né? o dia inteiro tem fome,
E daí fica aquele dilema, né? Será que eu como? Porque se eu como, eu estufo. Isso. Aí eu ficava com medo. Aí chegou um ponto que eu tava tão triste, assim, já desesperada, porque eu já tava grávida, já, né, sem ter Já um tô ruim filho, mesmo? Já tô ruim mesmo. Daí eu falava, eu vou comer pra passar mal com dignidade. Hein, Lara, essa é uma boa, né? Passar mal com dignidade. Isso, daí eu comia... eu acho o seguinte, se eu tô ruim com comida e ficou, né, ou menos ou mais um pouco ruim com a comida, tá com a comida, né? Daí eu comia, eu vou passar mal com dignidade. Daí eu comia, daí eu passava muito mal. Daí eu me arrependia, mas eu já tinha comido. Sim, e essa história do probiótico é uma história que eu escuto direto, né? Porque é difícil a gente se desvencilhar da definição do probiótico. Então a gente tem um uso indiscriminado de probiótico. Que qualquer coisinha, probiótico. Eu escutei, sabe o quê? A pessoa tá bem. Não tem nada. Eu escutei que probiótico é bom para ajudar a emagrecer. Então eu vou tomar. E fica ruim. Não é que vai fazer SIBO, né? SIBO a gente faz com as outras questões. Sim. Existe uma questão mais multifatorial para fazer a SIBO. Não é assim, eu usei só o probiótico e passei mal com a SIBO. Né? Eu tô só com o meu intestino e fiz SIBO. Não. A SIBO ela precisa de 2 ou mais componentes para a gente formar a SIBO. Que foi o caso da Lu, que veio uma história crônica de constipação. Ela tem endometriose em cima, que eu já vou explicar. E daí, às vezes, o estresse, come mal, você vai juntando situações que vai levar a esse crescimento de bactérias ali, né? Então, foi isso que aconteceu com ela. Mas quando a gente usa probiótico numa situação que já está jorrando bactéria, você acaba de jogar fogo no palheiro. É como acender um fósforo. E pra você foi bem nítido isso, assim? Foi. Eu já tava ruim, comecei a tomar probiótico, ficou péssima. Eu já estava ruim. Aí, quando eu fui no gastro, que ele me deu, né, lactobacillus, eu comecei a tomar, piorou. Aí a distensão abdominal foi maior. E os gases vieram à tona. Tipo, veio muito gases mesmo. E as crises também, a dor, né, cólica, daí piorou bastante. Então é essa questão que a gente sempre tem que pensar, que a gente tem uma ideia muito aqui no Brasil de se automedicar, né? De muito usar antibiótico, de muito usar probiótico sozinha. E às vezes a gente mesmo tá perpetuando aquela situação que a gente tem, né? Porque probiótico, até que se prova o contrário, é só pra fazer bem. Então, eu tô com gás aqui, acho que falta bactéria boa. E tá com excesso. Né? E essas bactérias, elas não vêm de fora, elas não são de infecção. São bactérias que simplesmente migraram num lugar que elas deveriam estar, estão no outro, fazendo uma festa penetra ali, que eu sempre gosto de brincar para o paciente guardar, né? Então são bactérias fora do horário, sem convidar, estão comendo a tua comida e não vão embora. É o perfeito do penetra, né? Não, ele é terrível. É a descrição do penetra. Então tá ali aquela situação. E, gente, é importante, né, a gente falar assim das causas da SIBO, porque a constipação é uma causa, né, que a gente está falando aqui com a Lu, e a questão da endometriose. Então, às vezes, a endometriose, ela não está descompensada, levando a grande sangramento, mas qualquer foco de endométrio, né, porque endometriose o que é, para quem não sabe? É o endométrio, que é a camadinha interna do útero, fora da cavidade uterina. Isso. Né? Então, por algum motivo, ela saiu e está lá sentada em cima do seu intestino, vários foquinhos. Então, às vezes, você não tem uma endometriose que está fazendo tanto a questão de manifestação ginecológica, mas esses foquinhos dentro do teu intestino, em cima do teu intestino, se você não tem um bloqueio, eles ainda são estimulados. Não precisa uma quantidade grande para fazer essa inflamação desse foquinho em cima do teu intestino. Então, você imagina quando a gente tem um joelho inflamado, a gente não consegue dobrar a perna da gente direito, né? Eu dei uma martelada aqui no meu dedo, eu não consigo dobrar ele direito. Então, você imagina o teu intestino inflamado cada vez que você tem, todo mês, um estímulo hormonal, e inflamou aquele foquinho de endométrio em cima do teu intestino. Então, é que nem a onda do estádio, né? Vem vindo a onda, todo mundo levanta. Quando chega ali onde tem foquinho de endométrio, a onda não passa do teu intestino. E ali no intestino delgado, então, que ele tá ali para digerir as comidinhas e mandar toda a resta de bactéria, quer dizer, bactéria lá do teu estômago, né, das coisas que a gente come, tem que mandar lá pro delgado, tem que pro grosso, empurrar lá para baixo. Então, às vezes você começa a ter fatores que somam nisso aqui. Então, você não empurra a comida para baixo direito, tem um pouco de bactéria ali no teu intestino delgado. Quando você junta essas questões num lugar quente e úmido, você começa a crescer essas bactérias, sabe? Então, você vai crescendo e vai montando a SIBO. E é um quadro que, sem tratamento, não tem melhora. Não. Você pode dizer o que quiser, não vai melhorar. Qual é o tratamento para SIBO? Antibiótico, que faz uma diferença, né, Lu? Nossa. Hoje eu vivo. Hoje eu sou uma nova pessoa. E assim, supercrescimento, eu já falo o nome, já dá dica aqui, ó. Supercrescimento de bactéria. Como é que a gente vai tratar a bactéria que cresce, não só no intestino, mas no nosso corpo todo? Com antibiótico. Então, daí o médico tem que indicar o melhor antibiótico para você. Quantos dias? É bastante tempo. Não é fácil de tratar a bactéria que está num lugar mega acomodado e que mega favorece ela, né?
a gente não consegue ir lá tirar, drenar, que nem uma questão de pus na superfície, que tá cheio de bactérias, você vai lá, limpa e tira. É lá dentro do teu corpo. Então, a gente tem que fazer várias estratégias para tirar essas bactérias de lá. E o antibiótico é uma delas, né, Lu? A gente tem todo um outro sistema do que descobrir o que causa SIBO, tratar essa SIBO, né? Então, uma endometriose controlada, uma constipação que a gente tem que resolver, porque toda vez que entra fezes no teu intestino, tem que caminhar para frente, né? Não pode ficar 5, 6, 7, 10, 15 dias constipada, tá? Porque favorece. E daí a gente vai juntando esses fatores que levaram a SIBO, tratou a SIBO, e depois arrumar esse intestino que é todo inflamado. Porque o intestino inflamado fica mandando esses sintomas também, de cansaço, né? Dessas outras coisas ali que a Lu tinha. Mais alguma coisa, Lu, que você lembra, que você queira comentar aqui? Acho que era, né? Acho que era, né, o que tá aí. Arrotos, empachamento e mau hálito você tinha? Não, esse eu não cheguei. Os arrotos, sim, mas Empachamento, aquela sensação sim, de saciedade precoce. Isso. Isso acontece porque os gases, gente, os gases que estão no intestino, às vezes é tanto e tanta pressão que você vê que não consegue nem eliminar. Não, fica ali. Sobe. Né? Então a pessoa pode ter uma sensação de empachamento, o estômago tá dilatado também, sabe? Fica enorme. Aí quando você começa a comer, você pensa, puxa, eu tô com fome, abre aquele rumo por causa das bactérias, oba, vou comer. Ai, nossa, mas e 2 garfadas, 3, parece que eu já tô cheia. Porque esse estômago ele tá distendido. Então, quem não tinha roto pode ter, quem não tinha sensação de refluxo, queimação e azia pode ter. É verdade. Você tinha? Tinha. E isso daí é decorrente dessa questão, sabe? Que daí pra você ver como tudo, né, tá interligado. Cabelo que cai, unha, essa é uma questão. Que mais, Lu? A pele muda muito. A pele fica muito oleosa, a pele fica bem... A pele ela vai trazer alterações no sentido de... A gente precisa de nutriente pra pele, né? A pele fica bem... Pensa quanto nutriente pra pele, pra cabelo. Sim. E se a gente não tem nem pro básico, a gente não tá recebendo, então quando o teu corpo recebe isso, ele vai distribuir para as funções vitais. E vai faltar pra pele, vai faltar pra cabelo, vai faltar pra unha. Então isso já é um sinal quando a gente avalia, poxa, já tá sentindo lá no cabelo... É o que já tá faltando, às vezes já tá faltando faz tempo, né? A gente tem que fazer essa avaliação. Sim. E é uma coisa interessante, acho que eu nem cheguei a comentar com a doutora falou agora, quando eu treinava, né, já com a SIBO, além de não ganhar massa muscular, eu comecei a ter várias lesões, coisas que eu também não tinha, assim, coisas assim que você fala, nossa, mas do nada, assim, meus joelhos começaram a doer muito, entendeu? De lesionar, assim, sabe? De não ter... Né, de fazer barulho, de coisa assim que eu não tinha. De sentir como se fosse um ponto de fraqueza a partir daquele momento. Tipo, nossa, meu joelho nunca deu problema, agora tô com dor. Nunca deu problema, agora tô com dor. Isso, fazia agachamento com dor, cheguei a fazer ozônio. Acho que isso você não comentou. Até tratamento com ozônio eu fiz, porque não melhorava. E a gente que treina, quer treinar, então eu treinava até com dor. É que veja, né, pra quem não sabe, o treino da Lu, ele tem um volume grande, né? Ela vinha acostumada com um volume grande e às vezes a gente... não se dá conta desse sistema todo envolvendo a gente. E como a gente vai, isso que você falou, vai realmente perdendo a massa, ou já não tem mais aquele resultado de performance que a gente tinha, a gente pensa, poxa, eu vou aumentar o treino. Eu vou aumentar. Só que você chega a um ponto que você aumenta, mas também tem resultado. Não tem energia, porque vai perdendo energia, porque não tá entrando combustível. E outra coisa que eu sempre falo, né? Às vezes as meninas vêm assim, doutor, eu tenho problema no intestino, mas eu também tenho minha massa magra que tá desaparecendo e eu queria emagrecer porque eu achei que no mesmo tempo que eu perdi a massa magra, eu engordei. Né? Só que isso é meio passar o carro na frente dos bois, né? Porque se a gente entende que o intestino é um órgão tão importante e que ele que faz a absorção dos nutrientes e que ele já está dando sintoma como gases. Sim. E que ele já está trazendo toda essa questão inflamatória no teu corpo. E o que é um processo de hipertrofia, um processo de performar? É inflamação. Sim. Né? É sobrecarregar, de uma certa forma, o teu trato gastrointestinal com comida. Sim. É você jogar carbo, você vai carbar. Sim, você come muito, né? Imagina essa estrutura em cima do intestino desse. Que não funciona. Não, e cheio de bactéria. E ele ser carbo, eu acho que a pessoa não consegue fazer, né? Nunca tive, mas vamos fazer uma dieta de hipertrofia numa pessoa com SIBO. Não faz 2 dias, porque vira... Não aguenta. Distende demais, né? E não é só questão estética da barriga cheia. É da dor que causa. Sim, as dores, a crise é muito grande. E esses gases, né? Como é que eles explicam essa falta de foco, de concentração? Porque esses gases... Gente, a gente vai fazer um podcast para explicar o teste de hidrogênio inspirado, tá? A Lu tá convidada, porque o teste dela é muito bonito. Então, assim... E ninguém entende. Ninguém entende, ninguém sabe o que é. Me pergunta, doutor, mas que teste eu faço para descobrir essa tal dessa barriga inchada que eu tenho? Meu Deus do céu.
Nunca fiz esse teste, nunca escutei falar desse teste, né? Eu faço lá na clínica, acompanho o teste. Super recomendo. É um diferencial, né? Sim. De você realmente... É um estudo da microbiota que a gente faz. Uma avaliação indireta. Eu não estou contando as bactérias, estou contando os gases que elas produzem, a gente vai fazer. E tem muita gente que quer saber o tal do teste, né? Mas para contar o seguinte... Os gases que a gente produz ali no intestino em excesso, eles são gases tóxicos, é gás hidrogênio, gás metano, que circulam em você. Então, fazem náusea, fazem enjoo, né? Que foi uma paciente minha que relatou muito bem isso. Ela teve muito disso durante o exame. Nossa, tô enjoada. E ela já tinha isso durante o dia, mas é que no exame a gente sobrecarrega com a substância que a bactéria gosta, né? Pra ver se tem um crescimento. E tudo que você sente, às vezes, durante o dia com o SIBO ali, você vai sentir naquela hora do exame, né? Então ela falou, nossa, doutora, tudo que eu sinto, eu tô sentindo aqui no exame. É um pouquinho mais acentuado, realmente. Mas essa toxicidade dos gases chega na nossa parte cerebral, essa obnubilação, né, traduzindo do inglês, por causa dessa toxicidade também. Então não é só falta de nutriente, não é só processo inflamatório, mas são os gases. Sim. Então seja como parece que começa a ficar um pouco mais complexo do que só uma barriguinha inchada. Não é só gases. Né? Mas é legal ter Sim. a barriga inchada sinalizando, porque é isso que traz o paciente pra gente, né, Lu? O que acendeu o alerta foi a distensão abdominal. Foi Porque a minha é distensão. brutal, né? Sim, você sempre acorda bem, sempre tá com a barriga sequinha, né? Do nada você começa a ver tua barriga dilatando, inchando, chegar ao ponto de você falar: tô grávida? Não tô grávida. E, gente, a mudança é brutal. Tem muita gente que fala, você sabe que eu já falei com médico, nutricionista, com outras pacientes, ai, gente, para de inventar moda, esse negócio de um pouquinho de gás é normal. Não. Gás é normal e a gente fermenta mesmo. Sim, é normal. Não sei o que digo, o que são os estudos, eu acho que a gente sempre tem que ter um embasamento para falar as coisas. Normal é de meio a 1,5 litro de gases por dia, né? A gente, às vezes... Você pode sentir um de outro diferente. Eu fui num quilo, tinha bastante salada, comi mais fibra, fermentou um pouco, né? Uma comida diferente e tal. Pode dar um pouco de gases. Mas a SIBO, gente, vocês não têm noção. É até 5 litros de gases por dia. Né? As meninas me mandam foto, é uma coisa desproporcional. É aquela situação de, pense, você acordar de dia e no final do dia alguém perguntar se você tá grávida. Porque é muito gás. É muito gás. Então não é uma brincadeirinha assim, ela tá um pouco distendida, vai. Né? Porque quem vê você assim hoje, né, que já tá tratada, mas enfim, quem vê uma pessoa de manhã com SIBO e ela fala, ai, nossa, minha barriga ficou horror, não entende como é que chega no final do dia. Né? A característica do gás é bem isso que você falou. Tem que desabotoar a calça, ou até mesmo abaixar a calça para poder chegar em casa, porque você tá no trabalho, você não consegue chegar em casa, então a calça não fecha. Não fecha mais, de tão dilatado. A relação disso é com a comida, né? Que é um diferencial que a gente faz com outras doenças. Porque, por exemplo, síndrome do intestino irritável, ela tem bastante quantidade de gases também. Sim. Mas, às vezes, o gatilho já não é o alimentar, é o emocional. Sim. Né? Então, já vai também. E o paciente com SIBO, ele fala bem isso. Doutor, ó, eu nem era ansioso, mas agora eu fiquei por causa da doença, tá? E nunca teve relação com, hoje eu me estressei e minha barriga inchou. Não. É uma coisa que vem bem clara, né? Sim, é nítido. Tá de manhã, é beleza. Vai comendo almoço, já começa e final do dia... Acabou. Teu dia acabou. Bom, então deixa eu ver o que mais aqui. Tá? Então, o que é da Lu, né? Da Lu é a questão da obstipação, que é um dos fatores de risco importante para SIBO, e a questão da endometriose. O que eu gostaria de falar é que, assim, ó, a endometriose não tratada... Quem tem endometriose, se você falar com um ginecologista que entende de endometriose, o que ele vai falar? Que endometriose é uma doença inflamatória, crônica, infiltrativa e ela não tem cura. Então, às vezes você, quando vai envelhecendo, você não tem essa questão já hormonal de sangrar muito, mas ela ainda consegue esses focos irritar o intestino. É isso que os estudos falam pra gente. Então, você pode ter uma hipomotilidade lá do teu intestino por isso, tá? Então, como eu peguei cada podcast pegando uma das causas... a luta para trazer o mapeamento. Ela fez, já, um mapeamento endometrial. Mas não me mandou resultado. Eu queria muito ter resultado aqui hoje para conversar com vocês. Porque a gente tem, sim, pacientes, né, que eu tenho da minha família, inclusive, que, eu não quero fazer tratamento hormonal, vou deixar aqui o tratamento, eu tenho endometriose, mas ficou bem, mas o intestino ainda não fica, porque a gente produz uma certa quantidade de estrogênio, mesmo no envelhecimento, né, e ele fica estimulando esses foquinhos. Então, na verdade, essa minha parente fez, e ela tem uma doença, o que assustou, uma doença infiltrativa de reto, mesmo sem ter sintoma ginecológico. Então, endometriose, quando tem SIBO, a gente tem que ficar cuidando para ficar no controle mesmo, tá? Então, a gente tá para terminar aqui essa questão dos exames da Lu, que ela vai me trazer. Prometo.
Obrigada. E eu acho que era isso que a gente revisou aqui tudo, né? Sim. Então, só pra gente fechar. Realmente, a questão de tudo que leva à hipomotilidade do intestino. O intestino começou, o delgado, a trabalhar menos. A gente tem que prestar atenção porque ele é a causa da montagem, da formação dessa SIBO, tá? E ele é muito importante. Outros fatores se somam, como estresse, ansiedade, mas eles vêm realmente impulsionar. Mas a base mesmo é esse intestino que está com uma hipomotilidade. E no caso da Cris, pela questão da constipação e a inflamação da endometriose. Aí você pode me perguntar, mas doutora, eu já fiz ultrassom, isso é muito comum. Já fiz ultrassom, não sei como você descobriu a endometriose, mas eu já fiz ultrassom transvaginal e não deu nada. Na época, né, eu tratava ainda, né, pelo SUS, que foi bem difícil. Né? O tratamento pelo SUS com endometriose é bem complicado. Sim. Até que eu tive que pagar. E daí foi um médico que pediu esse mapeamento, até que a doutora pediu. Viu só? Essa historinha a gente não tinha, né? Você tinha diagnóstico de endometriose? Isso, daí ele pediu, ele falou, Luciana, tudo indica que você tenha endometriose pelas crises, né? Porque a endometriose, as crises menstruais, muito diferente o fluxo, bem diferente. Né? As pessoas, às vezes, também não sabem, mas é bem diferente. O fluxo, a dor é bem complicado. E daí a gente fez mapeamento. E foi onde ele, né, descobriu que a endometriose estava alojada no canalzinho do meu, né, do meu intestino ali, né? E as agulhadas, as dores, era alojada ali. Esse é um alerta muito importante. É bom a gente finalizar com isso, porque a pessoa vive fazendo ultrassom transvaginal normal. Não aparece. E se a endometriose, endométrio fora do útero, a gente não tem que olhar o útero, né? Nós temos que olhar os outros lugares. Então, e lembrando sempre que eu acho importante, a normalização dos sintomas. Uma mulher que tem endometriose é muito presente a questão de eu tenho muita cólica, eu tenho que deixar de trabalhar, eu fico anêmica, eu fico cansada, vem coágulo, é intenso, desde o começo do histórico dela. Então, sempre que eu falo, a gente fala, é normal. Não é normal, pede um mapeamento. Grande chance de ser endometriose ou adenomiose. Para a gente diagnosticar endometriose, a média na literatura é de 8 a 10 anos de uma mulher sofrendo. Então, tem qualquer alteração na endometriose, no ciclo, já vamos pesquisar, tá? Que foi o caso da Luz, que esse médico teve a Luz ali. E com certeza, nessa endometriose desregulada, contribui para a SIBO. Então, tudo isso que a gente tem que ver, tá? Então, recapitulando, que eu gosto de fechar todo o podcast. Primeiro, quero que a Lu... depois eu quero que você me passe o que você quer deixar de mensagem para as pessoas. Mas, primeiro, nós temos que saber que tem SIBO, que é esse desequilíbrio das bactérias no intestino delgado. Descobrindo isso através de exames específicos, a gente tem que tratar a SIBO. Não esquecendo que SIBO sempre precisa de uma causa maior para existir. Tratar a SIBO é tratar antibiótico ou supercrescimento. Mas o que levou essa SIBO? Se a gente não tratar, SIBO vai ficar voltando a cada 4 ou 6 meses. E entender que outros sinais em outros locais, se já foram tratados, já foram dados por especialistas e não melhoraram, tem sim relação com o SIBO, porque o intestino manda tanto na nossa saúde quanto na nossa doença, tá? E depois a gente faz uma suplementação, faz a dieta pra gente finalizar esse tratamento e ajudar que o resultado do tratamento seja mais rápido, porque às vezes só com antibiótico demora muito o paciente se recuperar, porque ele já vem desnutrido de muito tempo, né? Então, importante essas dicas. E Lu, o que você quer deixar de mensagem para as pessoas, nossos amigos do intestino que estão sempre escutando o papo digestivo? Eu quero... E que você acha, puxa, gente, presta atenção nisso. O que você gostaria de falar? Bem pessoal isso teu. Sim, quer falar? Bem, eu, né, igual eu falo, hoje eu estou vivendo. Hoje eu sou uma nova pessoa, né? Uma nova pessoa, né? Mas eu, né, falo para todas as mulheres, não sei se homens, mas mulheres específicas também. Bem menos, mas tem. Que realmente, se o seu intestino não estiver funcionando, se você não for no banheiro todos os dias, se você tem muito gases, tem muita dor, procure um médico profissional, porque não é normal. Então, não isso é normal. aí, gente. Isso aí, a Lu falou tudo. Vamos escutar o nosso corpo e não vamos nos contentar com uma resposta de é normal, porque não é. Não. E vamos atrás de especialistas, pessoas que trabalham, especialista não é a palavra certa, de pessoas que trabalham com isso pra gente realmente ter uma chance, né, de uma vida, uma qualidade de vida. Agradeço enfim, a doutora Luana. Imagina! Que através dela, pelo Instagram, né, gente... Ó, gente, a mídia funcionando. Verdade, o marketing, a mídia. Eu só me tratei mesmo porque eu recebi um vídeo dela, de uma amiga minha que, né, me marcou, né, que trabalha comigo.
E ela falou, olha, eu acho que você tem a SIBO, procura a doutora Luana. E se não fosse esse vídeo, eu não sei nem o que seria de mim hoje. Então, através dos vídeos, do podcast, das lives, foi assim... que foi que eu tive, não, eu vou procurar ajuda. E isso é muito legal a gente como médico saber, porque às vezes a gente tá ali e a gente não sabe o alcance das coisas, Sim, né? tem muito alcance. Então a gente já tá programando, na semana que vem nós vamos fazer uma live eu quero fazer, vou avisar vocês com antecedência, que essa a gente fez bem em cima da hora, para vocês trazerem as perguntas que vocês têm em relação Sim. não, é que esse tá gravado, acho que vai sair depois, eu vou fazer outra, corta esse da live aqui agora, só vou finalizar. Então, gente, isso que a Lu falou é muito legal, da gente trazer informação, porque a gente realmente às vezes não sabe qual que é o alcance, né? Então a gente faz como informativo, porque a gente está aqui com uma função de médico também, alertar. Sim. Agradeço muito você ter vindo, ter participado, eu que trazer a agradeço. tua experiência pessoal, porque não é todo mundo que está disposto a abrir isso. Eu que agradeço. E é uma coisa que a gente tem que desmistificar, Sim. tem que começar a falar de intestino, que nem falar de pele, falar de cabelo. Nosso intestino é nosso... É tudo no nosso corpo, gente. É tudo. Aguarde que a gente vai falar muito mais de outras coisas. Mas, Lu, agradeço do fundo do coração. Eu que agradeço. E é muito importante para o nosso trabalho. Agradeço pela doutora ter me curado, ter me tratado. Imagina. Ter me deixado seca, sem barriga de grávida. Essa é a minha função como médico. Fico muito feliz de poder te ajudar. E essa daqui é a missão da Lu, e que a gente tem que fazer, disseminar. Passe aí para uma amiga, passe para quem está sentindo isso. Passe mesmo. Para a gente poder ajudar o maior número de pessoas. Isso pelo Brasil. Vamos espalhar que a mídia favorece isso. E se não é tratar aqui, não importa. Mas que a pessoa tenha uma luz do que ela possa ter e buscar um médico que possa ajudá-la. Tá bom? Obrigada, Lu. Obrigada, eu. E obrigada a todos que acompanharam até o final. Um beijo, até a próxima.